Limiting global warming to 1.5 degrees by the middle of the century is less likely than ever, but it is possible. DNV's Pathway to Net Zero sets out a technically and politically feasible roadmap to achieving net zero emissions by 2050. Its implementation is hugely challenging, but as world leaders head to Dubai for COP28, the pathway shows how a 1.5-degree future is attainable. Olá pessoal, sejam todas e todas bem-vindos ao Estúdio APBR, direto da OTC 2024. Nosso bate-papo de agora é com Márcio Félix, CEO da INP e presidente da ABPIP, a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo. Márcio, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Queria começar essa conversa falando um pouquinho sobre o momento que a gente está vivendo na indústria de óleo e gás, o momento que a gente... as discussões que a gente está passando no Brasil. O Ministério de Minas e Energia lançou recentemente uma consulta pública para discutir o papel do setor de óleo e gás na transição. É um momento diferente, né? Com certeza, eu acho que 2023, 2024 estão marcando uma verdadeira transformação na visão sobre o setor de petróleo e gás no Brasil. Isso está no mundo acontecendo já há algum tempo. No Brasil a gente não é que estava assistindo à distância, mas estava, enfim, esse alarme foi tocado, né? Cada evento que acontece, né, se associa às questões de mudanças climáticas, etc. Então tem toda uma discussão que deve ser feita. Essa iniciativa do Ministério é muito, muito importante. A gente está preparando, e nossos associados também individualmente, vários delas vão fazer também contribuições, mas a gente está consolidando, para essa semana agora a gente vai encaminhar nossas sugestões. Inclusive nós estamos em articulação também no Congresso Nacional para que haja uma audiência pública para se discutir a estratégia da exploração e produção de petróleo e gás no Brasil. Porque no final das contas, acho que precisa rever a estratégia. Nos início dos anos 2000, foi criada uma política de exploração e produção para o país. E quando eu estive no Ministério, eu tive a oportunidade de participar de uma revisão dessa discussão. Então essa política que pouca gente fala, mas ela está em vigor ainda, de 2017, se não me engano, ela fala em maximizar o fator de recuperação, é uma coisa mais ou menos óbvia, mas também explorar todos os recursos na sua plenitude, manter uma relação reserva-produção de um determinado período, se não me engano, 10 anos que estava lá. Isso é uma coisa de país, né? Como a gente vê aqui nos Estados Unidos, o país tem e outros países têm política de estoque de petróleo, né? Sim. Não é nem de reserva, mas é um estoque de uso imediato. Então isso, quer dizer, esse Brasil não tem muito essa preocupação, porque eu acho que viveu isso na Segunda Guerra Mundial, uma falta de... Mas depois de lá para cá, isso teve uma ameaça daqui e dali, mas isso Conseguiu se o Brasil equilibrar, né? vamos dizer assim, a missão da Petrobras era abastecer o país aos menores custos para a sociedade. Então sempre a Petrobras se orgulhou de manter o país abastecido. De certa forma, isso, pelo peso que a Petrobras tem, continua valendo, não sozinha. Então esse momento é fundamental para que haja essa discussão, uma redefinição da estratégia. A gente vê essa questão da margem equatorial, aí a pergunta é interesse do país? Mas de onde que vai se dizer? Então, o ambiente, né, que tem hoje pela legislação é o Conselho Nacional de Política Energética, que em última instância. Mas a sociedade deve começar a debater. Esse trabalho que a EPE publicou recentemente, né, que está dando até base para essa consulta pública do Ministério, coloca o prejuízo
coloca a questão, a gente se acostumou a estar sempre abastecido, né, de não necessariamente aos menores custos, chama assim, isso é uma discussão mais subjetiva, né? Mas a falta de qualquer energético é fundamental. Sim. Então a gente tem, acho que está chegando a hora da gente discutir qual estratégia queremos, não só para a indústria como um todo, mas particularmente para a exploração e produção. Mas você acha que a gente precisa fazer também uma discussão de Estado sobre o que o custo disso e o custo de não ter isso? Porque eu acho que a grande questão é o custo de não ter, né? Porque o custo de ter, acho que todo mundo já precificou. O que talvez a sociedade não tenha precificado é o custo de não ter. Você acha que essa discussão também é importante ser feita? Com certeza é fundamental, e também uma coisa, né, que a gente vê nas discussões o foco vai estar na oferta ou na demanda. Porque a gente reduzir a oferta, a gente vai passar a ser dependente. Sim. Se a gente não mexe na demanda. A gente já começa a ler que, vamos dizer assim, existe uma previsão de aumento do consumo de energia durante a transição. Sim. Então, quer dizer, isso não precisa nem dizer que era durante a transição, mas a população vai crescendo. Sim. Temos, sei lá, cada vez 700... mais se consome energia. Isso. Né? Então, a energia é fundamental para criptomoeda, para inteligência artificial. Sim. Então, isso não está se vendo, né, que precisa de energia. E a gente está olhando assim, o carro elétrico, mas não está olhando qual a energia utilizada para buscar os minerais necessários, para transportar. Então, tem todo um... E tem a discussão do como insumo também, né? Porque não dá para fazer placa solar sem petróleo. Isso. E o petróleo, a discussão está muito focada, como você lembrou, está muito focada no transporte. Mas, diretamente ligado ao transporte. Mas o asfalto hoje, vamos dizer assim, é muito desejado que as estradas estejam pavimentadas. É claro que tem outras alternativas, mas o asfalto é o que domina. A indústria petroquímica está aumentando a demanda, embora a gente esteja também uma petroquímica verde em curso. Então, assim, a dependência é muito grande e eu acho que daqui a pouco a gente vai defender uma tese que é a preservação do petróleo para o futuro. Uhum. Então, acho que essa é uma discussão estratégica importante, que a gente não pode simplesmente esgotar o petróleo, porque daqui a 30, 40 anos atrás, a discussão era assim, olha, o mundo vai chegar num dia que não vai ter mais petróleo, vai parar. A gente sabe que o petróleo cada vez tem mais longevidade. Uhum. Mas a gente vai ter que achar um ponto de equilíbrio para que que o petróleo, o gás, os hidrocarbonetos vale para o carvão também, de certa forma. Né? Sim. Quem está com o discurso é energia nuclear, então são muitas discussões, a gente está assim com uma coisa assim, fala, olha, hidrogênio, qual é a melhor cor do hidrogênio, qual é eólica, solar, mas essa não é a realidade que está no mundo. A instalação de oferta de energias renováveis no Brasil crescendo bastante. Sim. A gente tem uma capacidade instalada muito maior do que a demanda, mas tem momentos de estrangulamento do sistema. E fora o custo disso para a sociedade, né? Porque é óbvio que está tudo, os preços de todas as energias renováveis estão cada vez mais caindo, mas essa sazonalidade infere um custo no produto final para o consumidor, né? Márcio, a gente tem também hoje uma realidade no Brasil de uma nova indústria que surgiu a partir dos desinvestimentos da Petrobras, uma indústria que você representa na presidência da ABPIP. Como é que hoje é o momento do produtor independente no Brasil e o que ainda precisa ser feito para que o independente consiga ter fôlego? Porque tem uma discussão que é importante também, que o independente ele é a indústria local, né? Que é o que todo mundo diz que é o futuro, né? Então, como que a gente vai fazer com que ele consiga ter sustentabilidade na operação dele? Os produtores independentes, né, eles têm um número muito grande, no país aqui como os Estados Unidos, mais de 8 mil, no Canadá só Calgary diz que cedia mais de 500 empresas independentes, e o Brasil tem poucas dezenas ainda. Agora, a pegada em termos de região geográfica do país, estados, né, os independentes estão presentes em 14 estados, e nas 5 regiões do país.
Então, os independentes são uma categoria à parte, estamos chegando no Brasil com mais força, por fruto muito dos investimentos da Petrobras, mas também de outras iniciativas, né? Então, de descoberta, de aquisições de ativos de outras empresas. Então, estamos presentes em 14 estados do Brasil, nós temos uma pegada geográfica de 14 estados nas 5 regiões, em terra, no mar, em fronteiras exploratórias, em terra, quase que sozinho, né? Porque hoje em terra só tem, além dos independentes, tem a Petrobras e com campos maduros. Sim. Não tem bloco exploratório, praticamente não tem bloco, não adquiriu nenhum bloco exploratório ao longo dos últimos anos. Então, assim, os independentes, como você bem falou, representam assim, tem a geração distribuída, a geração local, então a gente é a produção local, produção distribuída, tem um impacto direto. Sim. A gente vê o que o Bolsa Família faz em termos de mexer na economia. Imagina um Bolsa Família localizado, gerando emprego, gerando oportunidade de desenvolvimento. Pessoas, o orgulho que a gente vê nas imagens colocadas nas redes sociais das pessoas utilizando os uniformes, os equipamentos de proteção individual, os chamados macacões das empresas, isso é uma coisa impressionante. Então está revitalizando locais que tiveram uma queda e está abrindo novas fronteiras. Aí a gente fala, mas a produção é muito pequena. É como se a gente dissesse assim, olha, não tem sentido existir um supermercado, só uma mercearia, só tinha que ter hipermercado, não pode ter uma pensãozinha, um restaurante, tem que ter só rede de restaurante. Então, cada um tem o seu papel, a sua lucratividade. Então, os independentes normalmente partem de desafios econômicos maiores, porque pegam ativos que já estão maduros, que talvez não façam mais sentido para as grandes empresas, pelos seus custos fixos, pela sua forma de trabalhar. Tem que trazer novas ideias e o Brasil ainda tem muito pouco da nossa área explorada. Vale para o petróleo e gás, vale para a mineração também. Então a gente tem discussões aí que precisam ser feitas. Os independentes entraram com, vamos dizer assim, algum apoio para viabilizar isso aí, porque as cidades, né, que a PBR visita nesse circuito aí de óleo e gás do Brasil, parte dele, ele é, vamos dizer assim, é fundamentado nas independentes. Sim. Então, a alegria que a gente chama assim, que a gente vê hoje em Mossoró, em Carmópolis, em São Mateus, lá no Espírito Santo, Santo Antônio de Lopes, lá no Maranhão, enfim, em Pilar, em várias cidades do Brasil, várias cidades polo de petróleo, claro que tem várias outras. De certa forma, Macaé também, boa parte dos independentes estão ajudando a restabelecer o orgulho, a autoestima. Então, assim, o independente precisa ser visto como algo diferente Importante, né? importante. Então, acho que a gente precisa, como eu falei aqui no início, rever a política de exploração e produção do país, a estratégia que certamente os independentes fazem parte dessa estratégia. Você tocou num ponto importante, que é a questão da exploração, né? Descobrir novas reservas e desenvolver novas reservas, o que para muitos independentes acaba sendo um desafio, né? Porque é um investimento muito alto. Mas ontem aqui na feira, o diretor-geral da ANP, o Rodolfo Saboia, anunciou que eles estão com uma ideia de não fazer leilão esse ano, só voltar a fazer leilões no próximo ano para tentar melhorar a qualidade das áreas que estão sendo oferecidas na oferta permanente. A ideia é tirar do leilão áreas que possam causar conflitos, estejam sobrepostas em áreas indígenas. Como é que vocês avaliam essa medida da ANP, Márcio? Você acha positivo esse freio aí de arrumação? É positivo, né, fazer essa arrumação, mas, assim, ao mesmo tempo, né, é um adiamento, é uma limitação. A gente vê que
tem situações desse tipo aí, que tem áreas que estão cada vez mais as restrições ambientais, chamar assim, são colocadas, mesmo que não haja oficialmente um parque, uma APA, algo assim desse tipo. Mas assim, a gente no Brasil está ficando com várias áreas de exclusão para atividade de petróleo e gás. Então, pode citar aí o desafio da margem equatorial que estamos no dia a dia, mas assim, Bacia Pernambuco-Paraíba, nunca teve um poço perfurado. O leste ali do Rio Grande do Norte para Paraíba, Pernambuco, que forma a bacia de Pernambuco-Paraíba, por conta de Fernando de Noronha, esse nome, já tirou, aquilo ali já virou uma área muito sensível. Independente se realmente se cientificamente é. O litoral todo da Bahia também está numa situação por causa de abrolhos. Então não tem nada lá. Jacuípe, um que foi colocado, tem ação do Ministério Público, fica na divisa já de Sergipe, de Bahia com Sergipe. O extremo norte do Espírito Santo também por conta de abrolhos, do Rio Doce para cima, além do próprio Rio Doce ter virado emblemático em relação à questão ambiental. Então, aí a gente tem as tradicionais bacias, Espírito Santo, Campos e Santos, e Pelotas, que agora é a nova fronteira, também tem dificuldades enormes de licenciamento, até pela proximidade com o Uruguai, que é a mesma coisa que se alega no Amapá, em relação à Guiana Francesa, que a gente teria que ter um acordo internacional, embora o Uruguai tenha licitado vários blocos. Sem fazer o acordo com a gente. Sem fazer o acordo com a gente, mas é claro que, sei lá, não é por causa disso. Mas assim, na diplomacia tem uma reciprocidade, né? E para a terra também há muitas áreas, vamos dizer, a bacia do Acre está fora. Você tem várias e várias restrições. São Francisco, por questões de necessidade de ter um fraturamento hidráulico. Então, assim, o tema fracking, né, que é utilizado no Brasil, mesmo em inglês, ele virou um tabu, ele virou uma barreira. Alguns estados têm leis que proíbem. A fronteira, vamos dizer, fraturamentos tradicionais, usuais, corriqueiros da indústria, estão sofrendo já dificuldade de licenciamento. Então, assim, tem uma restrição crescente na oferta de áreas. Então, por exemplo, a gente fala muito da bacia Sergipe-Alagoas como uma coisa só, mas vamos separar Alagoas de Sergipe em terra. Na oferta permanente da ANP, tem muitas áreas em oferta em Alagoas. Agora, em Sergipe, não tem nenhuma. Mas em estudo, está toda a bacia, Sergipe terra. Então, por que não tem? Eu tenho feito essa pergunta e continuo fazendo, e ela não teve resposta ainda. Porque é uma questão ambiental. Por que existe, né, campos em produção em Sergipe, em terra, e não tem nenhum bloco, nem vizinho? Né? Tá bom, restringe uma área. Então tem alguma questão, e como eu ouvi falar também no Espírito Santo, tem algumas questões que, às vezes, a forma de comunicação entre as áreas ambientais da agência e dos estados ou do próprio IBAMA, às vezes cria uma palavra, alguma coisa, aquilo ali vai para o final da fila. Então, o grande risco é que as áreas vão ficar muito limitadas. Por outro lado, é o seguinte, olha, o que nós temos hoje na mão, o que está sob concessão, a gente precisa realmente explorar, aproveitar essa oportunidade, porque as oportunidades devem diminuir com o tempo. Com certeza. Márcio, agradeço a sua gentileza de abrir um espaço na agenda para estar aqui com a gente. É um prazer. Sucesso para vocês sempre. Obrigado você que está assistindo a gente. Continue acompanhando a cobertura da Agência PBR pelos canais no YouTube.